Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica, segunda aula. Semana passada não conseguimos ter a nossa aula 2 e hoje estamos aqui para termos esse momento aqui de aprendizado, de estudo na palavra de Deus. São 9 horas da manhã e eu espero que você esteja com grande expectativa para aprender mais, para revisar. É um estudo leve, mas muito profundo no sentido de que precisamos aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser apenas estudada, lida num sentido teórico, mas precisamos sempre visar a prática, a buscarmos fazer aquilo que a palavra nos orienta. E nós estamos estudando um tema tão importante que é o tema dos dons espirituais. E hoje eu quero trazer para você uma das partes mais interessantes desse nosso estudo. Eu quero pedir a você que você já abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Hoje nós paramos na última aula no versículo 7 de 1 Coríntios 12. E hoje nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. E eu queria falar sobre cada um dos dons hoje de uma forma mais panorâmica. E nas próximas aulas eu vou aprofundar mais um ou dois dons dos que são mais interessantes, por assim dizer. Todos são muito interessantes, mas daqueles que nós podemos dizer que hoje em dia gera alguma dúvida, gera algum tipo de maior discussão nesse sentido. Então eu peço que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Na aula passada eu falei que é apenas um espírito e diversos dons. Eu falei que nós somos capacitados por Deus para fazermos a obra de Deus. E sem essa capacitação de Deus para fazermos a obra de Deus, a obra é estéril, é infrutífera. Então é o próprio Deus que nos capacita, é o próprio Deus que nos outorga os seus dons e a sua capacidade para que nós possamos desempenhar a obra que é dele mesmo. Então é um único Espírito que distribui os seus dons no meio de uma igreja múltipla também, de uma igreja cheia de pessoas diferentes. Ora, eu sou pastor e eu como pastor não posso achar, imaginar ou dar a entender que concentro em mim todos os dons. É o pastor que tem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, é o pastor que tem o dom de curar, é o pastor que, enfim, que tem ali todos os dons, todos os poderes, é um super poderoso. Jamais. A igreja, ela é múltipla. A igreja, ela é composta por muitos membros, é como um corpo composto por muitos membros. E você tem os dons que Deus escolheu para operar através da sua vida e que você também busca, porque o próprio texto aqui diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, que nós possamos deixar guardado esse conhecimento de que é por um Espírito que opera os diversos dons para uma obra que é a obra de Deus. E eu queria fazer uma divisão aqui agora. Eu queria fazer uma divisão, uma classificação para ficar mais fácil de compreender e talvez para você decorar esse conhecimento. Importante que a gente aprenda a ponto de decorarmos, a ponto de termos na ponta da língua o conhecimento sobre os dons espirituais. Eu queria dividir e classificar os dons, como o presbítero Genilson até comentou na aula passada. Ele falou que
os dons de 1 Coríntios são dons carismáticos, são dons de operação de poder, digamos assim, de manifestação de poder e do poder de Deus. Diferente de dons que são citados e mencionados em outras porções do Novo Testamento, que seriam dons no espectro mais amplo, dom de administração, de gestão, outros dons, dom de presidir, dom de liderar, outros dons que não seriam esses dons carismáticos aqui de 1 Coríntios capítulo 12. Então eu quero primeiro trazer aqui a primeira classificação, que são os dons de revelação, quando Deus mostra algo. Dons de revelação é quando Deus mostra algo. E aí daqui a pouco, eu trarei aqui quais são esses dons que significam aquela capacitação quando Deus está mostrando, revelando algo que não seria conhecido de forma natural. A segunda classificação é os dons de poder, são os dons de poder. Quando Deus faz algo. Primeiro, quando Deus revela, e o segundo, quando Deus faz algo. São manifestações em que o poder de Deus age de forma sobrenatural. E em terceiro lugar, os dons de inspiração, quando Deus fala algo. São dons pelos quais Deus comunica uma mensagem. Deus transmite uma linguagem ao nosso coração, às nossas vidas. Então, essas três classificações, lembrando para você que são 9 dons, os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons espirituais, são 9 dons carismáticos, por assim dizer. E na primeira das classificações, os dons de revelação, nós acabamos de ler, eu vou retomar aqui para você quais são todos os dons, os 9 dons. São palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. 9 dons espirituais, 9 dons carismáticos, quando Deus revela algo, quando Deus fala algo e quando Deus opera, quando Deus faz algo, quando Deus mostra algo, quando Deus faz algo e quando Deus fala algo. E quando Deus mostra algo, a primeira classificação, dons de revelação, quais são os dons que nós poderíamos classificar como esses dons pelos quais Deus revela algo que não seria conhecido de forma natural. O primeiro seria a palavra de sabedoria, o segundo, a palavra de conhecimento, e o terceiro, o discernimento de espíritos. Talvez você tenha algumas concepções sobre esses dons que sejam precipitadas, como eu já tive, né, em relação à palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. É um pouco difícil você entender o que o apóstolo Paulo queria dizer com essas duas situações específicas, com esses 2 dons específicos. Segunda classificação, os dons de poder. Quais são os dons de poder quando Deus faz algo? São manifestações em que o poder de Deus age de forma sobrenatural. São a fé, o dom de fé, os dons de curar e os dons de operação de milagres. Fé, curar e operação de milagres, quando Deus opera e faz algo. E por fim, os dons de inspiração, que é quando Deus fala algo. São os dons pelos quais Deus comunica uma mensagem, que seriam profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A ideia central aqui é que Deus está falando algo. Revelação, portanto, Deus mostra. Poder, Deus faz. Inspiração, Deus fala. Revelação, Deus mostra. Poder, Deus faz. Inspiração, Deus fala. Essa estrutura ajuda muito a explicar. Portanto, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12,
A gente consegue classificar e ter uma visão ampla. E agora partindo especificamente para cada um desses dons que nós estamos falando aqui. Vamos começar com os dons de revelação, quando Deus mostra algo. O texto fala em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Antes de nós darmos continuidade aqui, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aí no chat ou você pode colocar nos comentários posteriormente. Eu vou estar lendo os comentários e respondendo na aula seguinte, ok? Dons de revelação, palavra de sabedoria, portanto. O que significa essa palavra de sabedoria? Quem saberia dizer aí o que significa a palavra de sabedoria quando o apóstolo Paulo fala que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar a verdade de Deus a uma situação específica, concreta, com direção divina. Por exemplo, tem gente que tem o dom que eu poderia traduzir aqui como o dom de aconselhar. Tem gente que sabe aconselhar. Tem gente que conversa com você já em tom de aconselhamento. É um dom extraordinário. Palavra de sabedoria. É alguém que detém a sabedoria na sua vida, na sua mente, no seu coração. Consegue discernir as situações para dar uma resposta assertiva para uma situação concreta. Suponhamos que alguém chega com seu casamento a ponto de se desfazer e chega para um irmão que tem o dom de palavra de sabedoria. Não estou falando que necessariamente esse irmão é o pastor ou teria que ser o pastor. Pode ser o irmão da igreja. A gente precisa parar com essa concepção de que o pastor detém todos os dons. Nem sempre. Nem sempre o pastor é aquele que detém todos os dons. Às vezes o pastor detém apenas 1, 2 dons, mas ele detém ali a capacidade de gerir uma comunidade, gerir uma igreja, de animar uma comunidade, de agregar, de aglutinar. Isso são dons que Deus dá, são capacitações que Deus dá, mas talvez ele não tenha essa palavra de sabedoria, não tenha essa capacidade de aconselhamento. Mas tem um irmão na igreja que tem, e a pessoa busca apenas o pastor porque acha que porque é pastor, o pastor tem ali aquela necessidade. É claro que o pastor, ele ou ela são capacitados por Deus para uma obra muito linda e muito assertiva e muito específica de direcionar, de guiar, de aconselhar. Isso faz parte do trabalho pastoral, mas a palavra de sabedoria não é exclusividade do pastor. Às vezes tem alguém que tem essa palavra de sabedoria. Continuando então, é a capacidade de aplicar a verdade de Deus, a vontade de Deus a uma situação concreta. A pessoa chega com o casamento prestes a acabar e senta com um irmão, aquele irmão dá uma palavra, dá um direcionamento que muda a história daquele casamento, que muda a vida do casal, porque talvez pelas confusões do casamento, pelos problemas muitos vividos naquela situação concreta ali do casamento, aquele irmão que está com problema no seu casamento, não tem condições de enxergar o que ele deveria fazer. Mas ele senta com alguém que tem a palavra da sabedoria, essa pessoa iluminada pelo Espírito Santo, iluminada por Deus, dá o direcionamento. Faça isso, irmão. Faça isso. Se você andar por esse caminho aqui, as coisas vão melhorar. Essa pessoa aplica essa palavra de sabedoria na sua vida e é batata. Deus opera e o casamento é restaurado. E eu poderia citar muitas outras hipóteses aqui e exemplos, mas nós temos uma lista de 9 dons pela frente. Vamos falar um por um aqui de uma forma mais panorâmica. Palavra de conhecimento, que também está dentro da classificação, como eu trouxe aqui há pouco, da classificação quando Deus mostra algo, um dom de revelação. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de um fato ou realidade
que a pessoa não saberia naturalmente. Ou seja, o que é a palavra de conhecimento? É aquilo que nós conhecemos no linguajar evangélico brasileiro por revelação. Quando Deus revela algo. O revelar sobrenatural de um fato ou realidade que a pessoa não saberia naturalmente. É como se eu chego para conversar com você e Deus me mostra algo da sua vida. Deus me revela algo sobre a sua vida. Talvez através de um sonho, talvez através de um insight momentâneo, quando Deus coloca algo no meu coração ou na minha mente sobre você e Ele está me mostrando algo específico que eu não saberia de forma natural. Não teria como saber porque você não me contou, porque eu não conheço sua vida, e enfim. E aí eu chego para você e falo, eu vejo isso na sua vida. Ou Deus está me mostrando isso. Ou o tradicional, eis que eu te digo, né, que se popularizou aí na boca de muitos cristãos pelo Brasil afora. Eis que eu te digo, Deus manda te dizer. E a gente não pode, obviamente, menosprezar aquilo que Deus mostra para alguém. Claro que existe uma forçação de barra da parte de tantos que muitas vezes Deus não falou, Deus não revelou, Deus não deu a palavra de conhecimento àquela pessoa, mas ela força a barra para supor ou para se pretender superior ou para conseguir, de certa forma, um destaque, e ela se diz profeta da revelação. Mas a gente não pode, porque existem esses excessos, negar que existe a palavra de conhecimento na realidade prática. Existe. Deus fala, Deus mostra, Deus revela. Eu tenho uma pessoa em casa que tem essa capacidade, a minha esposa Luana, ela tem a capacidade de Deus nessa área, palavra de conhecimento. Deus revela de forma sobrenatural fato, realidade que ela não saberia naturalmente, porque Deus fala muito com ela através de sonhos. Então, não despreze a palavra de conhecimento, não despreze a revelação. Tenha prudência antes de criticar alguém que vem com uma palavra de conhecimento e que possa ser realmente Deus que esteja ali operando através daquela pessoa. E Deus vai falar ao nosso coração. Deus vai nos confirmar se aquilo é uma verdade ou se aquilo é um equívoco, se aquilo é a vaidade do irmão, se aquilo é a má intenção do coração do outro. Às vezes não é nem má intenção, às vezes é equívoco mesmo, é erro, é achismo, achar que Deus está falando. Então são inúmeras possibilidades que nós poderíamos enumerar. É claro que esse é um dom espiritual, a palavra de conhecimento, que é muito popular, sobretudo nas igrejas pentecostais, nas igrejas do poder, né, que se manifesta muito ali o sobrenatural e que se estimula muito o sobrenatural. Existe o exagero, mas existe a realidade. Existe aquele que está falando de forma vaidosa, equivocada, errada, errática, que não tem a revelação real, mas está ali emocionado e querendo emocionar. Mas existem aqueles que realmente ouvem a voz de Deus para direcionar, para apontar algo que está ali na vida da pessoa e que jamais ela saberia. Um segredo ou algo que é desconhecido daquele que detém a palavra do conhecimento. A gente costuma confundir a palavra de conhecimento com a profecia, mas nós vamos ver que são duas coisas diferentes. Então, partindo aqui mais adiante, agora para o segundo dom de revelação, e eu vou pular aqui porque 1 Coríntios fala, uma é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento. Eu vou pular agora para o versículo 10, só para manter a classificação aqui. O versículo 10, o terceiro dom é o dom de discernimento de espíritos. E esse dom de discernimento de espíritos
também entra nessa primeira classificação de dons de revelação, quando Deus mostra algo. O que é o discernimento de espírito? É a percepção da origem espiritual de algo. Eu não sei se você sente, mas toda vez que eu vou ao Pelourinho, eu sinto um ambiente espiritualizado. Eu sinto que existe ali uma carga espiritual no Pelourinho. E eu estou falando de uma percepção espiritual que eu tenho. Não estou dizendo que é um discernimento de espírito. Só para ilustrar. Mas o discernimento de espírito seria aquela situação em que você se coloca diante de alguém e você consegue perceber a espiritualidade ou não daquela pessoa. E você consegue perceber a origem da espiritualidade daquela pessoa. Se aquela pessoa tem Deus ou se ela não tem Deus. Se ela tem Deus ou se ela tem o diabo. Se ela tem o Espírito Santo ou se ela tem outros espíritos que não são santos. Então isso, tem pessoas que conseguem discernir isso. Tem pessoas que... E isso também é uma espécie de revelação, como nós poderíamos usar aqui, poderíamos usar esse termo aqui, que é um termo muito difundido no meio evangélico, sobretudo no meio pentecostal, a revelação. Deus revela o espírito, com E minúsculo, daquela pessoa. O que pode acontecer muitas vezes é alguém está falando, alguém está pregando e você conseguir perceber que aquele espírito que está sendo ali manipulado, ele está sendo manipulado por Deus. Ali vai um homem de Deus. Aquela pregação vem de Deus. Aquela pessoa é de Deus. Ou você pode simplesmente olhar e ver um engano. Esse espírito que está agindo na vida dessa pessoa não é o Espírito de Deus, que está agindo no espírito dessa pessoa não é o Espírito de Deus, mas é um espírito maligno. Mas é um espírito de sensualidade, é um espírito de... enfim, né? Poderia enumerar aqui outras fontes aqui de espiritualidade negativa, mas vou ficar somente com esse ponto específico, a sensualidade, por exemplo. Então, o discernimento de espíritos é um outro dom que se encaixaria aqui nos dons de revelação. E agora vamos para a segunda classificação, os dons de poder, quando Deus faz algo. E aí nós temos o primeiro, que eu quero tratar aqui, que é o que está no versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. E aí é um pouco confuso, porque fé todos temos, todos que somos cristãos temos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus, a fé para todos os que são salvos, e eu e você somos salvos, eu e você temos fé, mas ao que parece e ao que tudo indica, a fé colocada aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 é uma classificação específica, é uma fé específica, é uma confiança, é uma capacidade de confiança extraordinária em Deus para crer por algo impossível ou muito difícil. Eu tenho um irmão que ele, antes de ter filhos, ele falou assim, ele disse, eu vou ter 3 filhos. E ele disse que o primeiro seria homem, o segundo seria homem e o terceiro seria uma menina. E esse irmão ainda está em processo, né, ainda é produtivo, é fértil. E o que aconteceu foi algo sobrenatural. E eu acompanhei por um bom tempo esse irmão, hoje não tenho mais muito contato com ele. E ele nasceu o primeiro filho, um homem realmente. E antes da sua esposa engravidar, ele falava, o segundo vai ser homem também. E a gente ficava assim, rapaz, é muita fé, é muita confiança de que isso vai realmente acontecer do jeito que ele quer que aconteça.
E foi exatamente o que aconteceu. O segundo foi um homem. Num contexto em que todos os filhos dos amigos estavam nascendo e praticamente todos eram meninas, nasciam meninas, sexo feminino. E ele batia o pé firme e eu enxerguei nele uma fé extraordinária, algo assim que uma confiança extraordinária em Deus para crer. E é uma característica não apenas nessa situação na vida dele, mas é uma característica constante, uma fé de que tudo vai acontecer de forma específica como ele está crendo que vai acontecer. Então eu testemunhei esse caso específico e eu enxergo esse dom de fé nessa pessoa, nesse irmão, nesse caso concreto que eu trago aqui para você. Então a fé é um dom aqui nesse caso, não é a fé que a gente precisa ter para a salvação, a fé em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é essa. Essa é uma fé básica, digamos assim. Essa fé de dom é uma fé extraordinária, uma confiança extraordinária. E o próximo dom aqui, dentro dessa classificação do Deus faz algo, da segunda classificação dos dons de poder, são os dons de curar. Preste atenção que fala em dons de curar, não apenas um dom, mas são dons de curar. E o que isso significa? É a capacidade dada por Deus para que pessoas sejam restauradas de enfermidades. Eu quero apenas trazer aqui um elemento e não dizer que isso é um fato e que eu concordo plenamente com isso. Mas dons de curar para determinados irmãos estudiosos da palavra, existem diversos dons de curar. Existem pessoas que têm a capacitação para curar um tipo específico de enfermidades. E existem outras pessoas que têm a capacidade de curar outro tipo específico de enfermidades. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas já ouvi esse ensinamento. Ao que me parece, alguém que tem o dom de cura é alguém que tem a capacidade ampla de orar e o milagre da cura acontecer. Por outro lado, eu também já ouvi e já li a respeito disso que os dons de curar seriam capacidades momentâneas, nem sempre aquilo aconteceria. Suponhamos, para ficar mais claro, eu sou uma pessoa que tem o dom de curar. Nem sempre eu vou ser usado para curar, mas em determinadas situações, Deus vai me capacitar para que determinada pessoa seja curada através de minha vida. Então, isso seria uma forma de pensar os dons de curar, já que hoje em dia nós não costumamos ver, pelo menos eu não vi. Se você conhece alguém assim, você pode escrever nos comentários, alguém que coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado, independente de qualquer coisa. A gente não consegue constatar alguém que tenha esse nível de dom de cura. Mas Deus pode capacitar pontualmente a minha vida, por exemplo, para ser o instrumento de Deus, como já fui instrumento de Deus para a cura de diabetes na vida de uma pessoa e outras situações também que aconteceram e que eu orei e aconteceu, mas não é sempre que acontece. E na verdade, foram raras as vezes que aconteceu. Eu já sou cristão batizado há mais de 20 anos e foram raras as situações, pelo menos que eu sei. Esse caso desse irmão que foi curado de diabetes, eu nem sabia. Eu fiz uma oração e nem sabia que ele tinha sido curado da diabetes. Depois, anos depois, eu fiquei sabendo através de alguém da família dele que chegou para mim e falou: daquele dia que você orou e tal, meu filho foi curado de diabetes. Então, foi uma situação específica. Eu me lembro que quando eu era mais novo na fé, alguém chegou para mim e falou: você tem dom de cura. Aquilo ficou na minha cabeça e eu oro para que as pessoas sejam curadas e eu peço para que o Senhor realmente opere. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Vamos dar continuidade aqui então às classificações para a gente não extrapolar muito o nosso tempo aqui de estudo.
O outro dom de poder e o último é a operação de milagres. Operação de milagres, que é a intervenção divina além das leis naturais, intervenções sobrenaturais de Deus que vão além do óbvio, e vemos isso muito na Bíblia acontecer. Nós vemos o mar se abrindo, nós vemos Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas, nós vemos a multiplicação de pães e peixes. É algo realmente de tirar o fôlego, é algo realmente de encher os olhos, de nos fazer refletir sobre o tamanho e a grandeza do poder de Deus. Confessamos aqui, talvez se você tiver algum caso, algum testemunho específico sobre a operação de milagres, coloca aí nos comentários, pode escrever a situação específica que você viveu ou que você conhece. Mas convenhamos, é algo que nós não vemos com tanta frequência. Vale ressaltar, irmãos, que eu sou continuista. Existe uma classificação muito simples, que provavelmente você conhece, que existem cristãos continuistas e existem cristãos cessacionistas. Os continuistas acreditam que os dons de Deus, os carismáticos, esses que nós estamos falando aqui, eles permanecem nos dias de hoje. Deus continua operando, ainda que numa intensidade menor do que no Novo Testamento, do que nós lemos na Bíblia. E existem os cessacionistas, que acreditam, que não é que eles não tenham fé, eles têm fé, mas eles acreditam que os dons realmente foram um tempo de Deus utilizar as manifestações carismáticas, operação de milagres, cura, línguas estranhas, etc., ali na igreja primitiva, no contexto da igreja primitiva, no contexto do ministério de Jesus, mas que não são mais para hoje, porque foi necessário naquele momento ali para que o evangelho fosse disseminado, mas nos dias de hoje não seria mais necessário. Claro que eu discordo frontalmente com essa visão e sou continuista, creio que Deus continua operando e que se nós buscarmos, Ele vai operar, mas também acredito que existe muito exagero e que existe muito equívoco aí no meio das igrejas. A gente não pode estar o tempo todo chamando tudo de heresia, enfim, de que Deus não opera na vida da pessoa, que aquela pessoa está condenada porque ela se equivoca. Existem erros, existem equívocos que são cometidos e que Deus vai tratar com aquela pessoa ali que está se equivocando nesse sentido. Então os dons de poder são esses que eu mencionei aqui para você. Já falamos sobre os dons de revelação, primeira classificação. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. E falamos agora sobre os dons de poder. Quais são os dons de poder? Fé, o dom de fé, dons de curar e operação de milagres. E por último, a última classificação aqui para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, os dons de inspiração, quando Deus fala algo. E o primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 12, aqui no versículo de número 10. 10? Deixa eu ver aqui. No versículo de número 10, que é a profecia. A profecia. E o que seria a profecia? Às vezes a gente confunde a profecia com a revelação, mas a profecia é uma mensagem inspirada por Deus para edificação, exortação e consolação. Profecia, então, não necessariamente é apontar para o futuro. Ela engloba isso, mas não é só isso, apontar para o futuro. A profecia é uma mensagem de Deus. É quando Deus fala algo que serve para edificação, aponta para o futuro porque serve para te edificar, para você ter uma vida melhor no futuro. Serve para exortação, para te corrigir, para que você tenha uma vida melhor no futuro. Serve para consolar, para que você se sinta melhor no futuro. Mas a profecia também engloba o apontar para situações futuras. Por que não? Por que não Deus mostrar que algo vai acontecer no futuro
Ele fez isso no passado e continua fazendo. O ministério dos profetas não existem mais. Não existe mais profeta depois do Novo Testamento. Não existe mais o ministério do profeta. Mas o dom da profecia existe. Ou seja, é impróprio, é inapropriado você chamar alguém de profeta. Você pode até chamar fulano, cicrano de profeta, mas não no sentido bíblico. Isso é um modo de falar, uma forma de dizer. Né? E podemos ter, na minha opinião, liberdade poética. Liberdade de denominar, não é nem liberdade poética, mas liberdade de denominar. Fulano é profeta, porque ele realmente é muito usado por Deus. Porém, não existem mais os profetas, existe o dom da profecia. O último dos profetas foi João Batista, mas a profecia continua. E quem geralmente detém o dom da profecia? Os pastores, os pregadores, detêm o dom da profecia, porque eles são mensageiros de Deus para trazerem a mensagem de Deus que inspira, que edifica, que exorta e que consola. Mas existe também o dom da profecia no sentido de mostrar algo no futuro. Deus mostra que vai acontecer alguma coisa. Então, isso é uma realidade também que nós não podemos negar. O segundo dom de inspiração, quando Deus fala algo, é a variedade de línguas. Variedade de línguas. Que é falar em línguas, simplesmente. Falar sobrenaturalmente uma língua espiritual. E a língua de 1 Coríntios é a língua, por assim dizer, a língua dos anjos, que ela é até colocada aqui se não me falha a memória, aqui no versículo 13, a gente vê aqui no primeiro versículo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ou seja, que língua dos anjos seria essa? É, no modo de ver de muitos, uma língua estranha. É como está também lá em 1 Coríntios, lá em Atos dos Apóstolos, vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Vamos ver Atos dos Apóstolos 19, o que é que diz o texto de Atos 19. Vou ler numa tradução bem contemporânea, e Paulo chegou ali numa cidade e ele pergunta para aqueles irmãos de Éfeso se eles receberam o Espírito Santo, e eles dizem que não sabiam que existia o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: que tipo de batismo vocês receberam? E eles respondem: o batismo de João Batista, que é o batismo nas águas. E aí Paulo vai e diz, no versículo 4, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E aí no versículo 5, ele continua falando, impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em línguas estranhas. Não são línguas de nacionalidades. Não é a língua dos medos, dos persas, dos judeus na época. Não é a língua inglesa, francesa, espanhola nos dias de hoje. Línguas estranhas, claramente escrito aqui na versão NTLH. Na versão ACF está escrito que eles falavam línguas e profetizavam, mas o que fica claro aqui é que não eram línguas compreensíveis, possivelmente línguas ditas dos anjos, línguas espirituais, que realmente já existiam naquela época e já se manifestava de uma forma intensa naquela época, assim como nos dias de hoje. Nós vemos muito também esse tipo de linguagem, que a gente não pode dizer que está todo mundo falando, está todo mundo errado. Milhões de pessoas que falam em línguas estão emocionadas. Muita prepotência na minha visão. São milhões de pessoas que estão fora de si, mas que não estão falando da parte de Deus. Existem pessoas que realmente são emocionadas, existem realmente pessoas que
Não estão falando línguas estranhas, língua de anjos, línguas espirituais, mas existe esse dom, a Bíblia confirma, e a variedade de línguas é falar sobrenaturalmente uma língua espiritual, que é incompreensível. É por isso que existe o outro dom, que é o último que nós vamos ver hoje, interpretação das línguas. É comunicar o significado da mensagem em línguas. E aqui em 1 Coríntios, Paulo fala, ó, se você fala em línguas, fale para você, isso te edifica, mas busca interpretação, para você saber o que você está falando, né? E obviamente a interpretação não é você parar para estudar a língua inglesa, a língua francesa, a língua espanhola, entender e depois... Não. Se é língua espiritual, somente espiritualmente que você vai conseguir discernir a mensagem daquela língua. Então esses são os dons de inspiração quando Deus fala algo. Nós vimos aqui então essas 3 classificações, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Foi essa a aula de hoje. Eu vou encerrar por aqui para não ficarmos numa aula muito longa. Aproveite para ler, meditar. Se você quiser fazer alguma colocação, tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E depois eu posso, na próxima aula, trazer aqui a dúvida, expor a dúvida e clarear em relação a essa dúvida. Ou na igreja, quando nos encontrarmos, nós podemos também conversar e debatermos sobre este assunto. Um assunto interessante, instigante e que o mais importante é que nós busquemos os dons espirituais e que nós vivamos os dons espirituais. Nós estamos começando hoje na Igreja Batista da Cidade uma série de mensagens e um tempo de consagração. E se consagre a Deus, busque os dons, se capacite espiritualmente, não apenas se capacite humanamente, mas se capacite também espiritualmente. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos aqui no YouTube na próxima aula para darmos continuidade aos nossos estudos aqui sobre dons espirituais.